Entre os inimigos, punhal será. Quem unido a Cristo nunca vacila. Em Jesus firmado, luz espargirá. A luz do Evangelho para os libertar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Por Jesus que impera, novas forças dá. E quem nele espera sempre vencerá. Amém, né? Glória a Deus. Semana atrasada, o pastor veio, ele deu do credo, foi ou não? Não, eu não, foi na Bíblia mesmo. Foi o crédito. Foi do Foi o credo. crédito. Esse foi o 3, não está na memória? Aí foi. O Foi o 3? número 3 que ele deu? Aí foi uma vez. Porque semana passada não teve Porque eu acredito que nós estávamos concluindo, faltava, eu acho que sobre os grupos familiares, a gente tinha andado, tinha não, né? Sobre o grupo familiar. Foi noite aquele que do pastor deu. Foi o 3, não faz a memória. O 3, O pastor Flávio, do o Giovanni 3 é foi o lá início, né? Ainda. Não Estela. É. Isso. Acho que dá continuação, foi não do pastor dele. Não também não. Lembra não? O tema? Não é. Por Não nós, lembro, não. tudo foi Se for o 3, cremos que o meu corpo era esse, Era. parte material, Era. alma, emoção, intelecto. É assim mesmo. Esse aí mesmo, amigo. Do Pastor pastor Flávio. Foi, gostei. Esse aí, que ele foi esse aí. Hoje vamos concluir o que eu já estava dando, né? Que era sobre o grupo familiar. O pastor deu lá na irmã Estela. Giovanni? Era. Não, lá na irmã Estela, se eu não tiver, foi em Apocalipse, a gente Apocalipse. concluiu. Apocalipse. Concluímos, quer dizer. Foi. Então falta só um, é? 48. Ó, o último que eu dei, o último grupo que eu dei foi na Casquinha. Mas não Estela. Irmã Estela. Já foi sobre o matrimônio. Foi Foi. sobre matrimônio. O matrimônio, sobre o né? Da matrimônio. insubilidade do Foi. matrimônio. Foi sobre Eu matrimônio. lembro. Pronto, então hoje é sobre a importância dos grupos familiares, né? Mas amém, vamos abrir nossa irmã Marina, Atos dos Apóstolos, 2, 46, a Yara, Atos dos Apóstolos, 5, 42. A irmã Gracinha lê bem, enxerga bem. Mais ou menos, enxerga bem. Mande para a irmã Gracinha. Irmã. Né? Um versículo para a irmã. Atos dos Recebe? Apóstolos, A gente está aqui no Atos 20 e 20. 20 Atos. Irmão Gelson. Irmão Gelson ou Diácono Gelson? Diácono, né? Diácono Gelson. Primeiros aos Coríntios. 20 né? 20 está por aqui, procurando. 16, 19. 20, E capítulo 20, versículo 20, né? irmão Édipo. Versículo 20. Colossenses 4,15. Irmãos, a referência para os irmãos que estão com a apostila é Romanos, no capítulo 5, versículo 16. Não tem a ver com o grupo familiar, eu acho que foi trocado. Tá? Irmãos, vocês acharam? Os outros que quiserem acompanhar as referências são só essas. No momento, né? E pode surgir outras no decorrer do estudo, a gente pode estar falando. Em primeiro lugar, irmãos, irmãs, qual é o objetivo dos grupos familiares?
Tá? O grupo familiar, irmãos, tem vários objetivos. É óbvio que o principal é o estudo da palavra, né? O ensinamento da palavra. Mas, irmãos, também serve para comunicação, para a gente interagir um com o outro, conhecer, sentar aqui. Tem procurar espaço aqui, ó, por causa do... ter um conhecimento maior com os irmãos, que muitas das vezes a gente só se encontra nos cultos, né? E depois dos cultos, nós dificilmente temos contato um com o outro. Então, o grupo familiar nos aproxima ainda mais, nos ensina, obrigado, irmão, nos ensina a amar aos irmãos ainda mais, porque a gente começa a ter afeto ainda mais, por conta que a gente está cada dia se encontrando mais vezes, tá? Se os irmãos tiverem alguma pergunta acerca do grupo familiar antes da gente começar. Se não tiver, vamos nós. Irmã Marinho. A partir do 46. Só 46. Só Viu, pastor? Perseverando Primeiro- no ano todos os dias. do Peraí, tempo. Maíra. Primeiros dos Coríntios, no capítulo 19, 16 e 19. Perseverando no ano todos os dias do templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Amém. Bom, nós iremos por parte desse versículo que a irmã trouxe, ele é muito objetivo. Vocês perceberam que em algumas situações é comum, que não era para ser, a gente encontrar irmãos, não sei se possamos falar assim, irmãos, e diz, não, eu me congrego em casa. Não há uma necessidade de me congregar em uma capela, mas eu me congrego em casa mesmo e está tudo certo. Mas a gente percebe que, pela luz da Bíblia Sagrada, a Bíblia nos manda que a gente se congregue. Então mostra aqui no versículo da irmã que os apóstolos, os discípulos e o crendo, eles se reuniam, mas não ficava limitado somente no tempo. Por que não limitava só nos tempos? Porque sempre culto não é todo dia, embora que naquela época a cultura deles, o templo ficava aberto direto. Então as pessoas tinham comum de todo dia ter gente nas capelas, como hoje em outros ministérios, como o irmão está gravando, não vai citar nome, né? Que fica a igreja aberta direto, né? Você tem acesso lá até altas horas da noite, então é direto. Mas as mais convencionais, igual a nossa tem os cultos que vai ser aberto e outros dias que não tem culto vai estar fechado. Mas isso não impede que a gente se reúna num grupo familiar como esse aqui, para aprender mais da palavra, de orar, de ter testemunho, ser contado um testemunho. Então tudo isso, irmãos, é importante. A gente percebe que eles comungavam até do partir do pão. Né? Esse pão aqui, é óbvio que não é alimentação, era a ceia mesmo do Senhor, né? No comungar na Santa Ceia. Então, irmãos, a gente percebe que eles estavam unidos, unânimes. Estavam com a mesma perseverança. Ou seja, eles não existia desânimo. Pelo contrário, estavam todo mundo animados, eles estavam todos entusiasmados para continuar aquela jornada cristã, de estar sempre adorando o Senhor, buscando conhecimento. É importante, irmãos, que a gente procure obter conhecimento, porque sempre a gente vai encontrar pessoas contradizentes, pessoas que vai confrontar a nossa fé, vai muitas das vezes querer implantar na nossa consciência algo que não está escrito, e é necessário que a gente tenha conhecimento. Heresia não se combate, irmão, com falatório. Heresia se combate pelo que está escrito. Nós sabemos que nós tivermos um conhecimento, mas nós não tivermos uma prova categórica na Bíblia, como é que nós vamos provar? Como é que nós vamos certificar? Como é que alguém diz, não, isso é a opinião sua.
É o que você pensa, é o que você diz. Mas quando nós provamos dentro da Bíblia, pela luz da Bíblia Sagrada, a pessoa ela pode até dizer que ela não acredita, mas ela está dizendo, não acredito, mas está escrito. Glória. Eu não creio, mas eu me certifiquei que está escrito. É uma coisa a gente tentar convencer alguém, embora que a gente tenha convicção, mas sem o conhecimento na Bíblia, sem amostrar aquela pessoa, sem confrontar ela com a verdade. A Né? pessoa sem conhecimento é fácil levar por falsas Tudo doutrinas. vem dos doutrinas, né? Que a palavra do Senhor diz, né? Eu recebo só o que está dentro. Receba. Eu recebo só o que está dentro. Olha, se os irmãos quiserem crescer, pode ficar à vontade. Nós estamos aqui hoje e sempre nós se reunimos justamente para aprender uns com os outros, trocar ideias, tudo que está relacionado, né, à temática em que nós estamos hoje, que é grupo familiar. Né? E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Amém. Por que eles tinham essa conduta, né, irmãos? De estar no templo e nas casas. Eles aprendiam e não cessavam, ou seja, não paravam de anunciar Jesus. É uma coisa importante, irmãos. Nós falar que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus ele liberta mais de um pecador, uma criatura. Mostrar que quem morreu pelo homem foi Jesus, não foi qualquer outra entidade, não foi nenhum outro santo, não foi Maria, não foi João, não foi o apóstolo Pedro, não foi Paulo. Quem morreu para salvar a humanidade do inferno, do fogo do inferno, foi Jesus. Aleluia. Foi ele que veio para salvar o mais vil pecador, tornar uma nova criatura, né? Então, a Bíblia diz que nós não devemos parar de anunciar a Jesus Cristo. A Yara quiser falar alguma coisa, irmão Diácono Gelson. Eu tô rouco. Então tá bom. Fui trabalhar hoje, peguei fome. A hora que isso aqui durou, Essa aqui também eu vou te contando. Quem tinha mais seguir, né? Tá aqui. A Batista Moriá, irmãos, tá? Em todos os aspectos, seja ela Fortaleza, aqui, Pentecoste, em Apuiarés e nas outras regiões que existe a Batista Renovada Moriá, né? Eles têm essa conduta de grupos familiares, mas outras denominações eles usam a escola dominical, né? Que não deixa de ser a mesma anunciação do... Hoje é uma tal de uma célula, né? Que é a mesma. Célula de oração, célula de Oração, sabe, familiar. Organizando, né? Tá mudando. Mas realmente na Batista, em todo canto ela tem, sim. né, irmão? O Agora, grupo é essencial, mas agora essencial a do que doutrina muito. diz que é culto de ensino, né? É. Agora não tem mais não. Você não fala mais que é doutrina, você não culto de ensino. Então, doutrina também é ensinamento, né? Eu sei, claro que é ensinamento. E realmente, pastor, o grupo familiar é muito importante. Eu acho muito bom. É. Até porque A gente eu, aprende, eu, né? achava, eu sentia falta demais do grupo familiar. Quando nós estávamos em Fortaleza, nós deixamos de andar dentro de um bairro para o outro. Porque geralmente nós íamos para casa daquele irmão que morava lá perto daquela lagoa. Irmão. Aí na lagoa, nós íamos tudo para o quintal dele. E lá tinha um grupo familiar. E lá era no quintal. Porque era uma vila de casa, irmão, só de uma família só. Que coisa boa, né? Era uma vila de casa, só de uma família só. E nós sentávamos no quintal, que era do lado era casa, do outro era casa, do outro lado era casa. Aí quando era na casa do irmão, do Claudio Nozinho, né, irmã? Sempre foi. E é o culto mais bonito que tem, né? Eu gosto acho. dessa reunião. Grupo familiar é bom demais. Irmãos, só mais uma observação. Olha o tamanho da importância do grupo familiar. Você está no clube de doutrina. Lá fica incoerente você está, pastor, é desse jeito aqui, eu estou entendendo desse, né? Quando está doutrinando. Né? Até porque tira a atenção de quem está observando, tira a atenção de quem está pregando. Mas você pode estar observando, se ficou com dúvida, num grupo familiar como este aqui, você pode
pedir um esclarecimento. Dizer, olha, eu entendi dessa forma aqui, mas não sei se é dessa forma. Eu não consigo entender muito bem o modo que você estava explicando. Então, irmãos, é importante para que a gente adquira mais conhecimento, que a gente possa ter mais um fortalecimento da palavra de Deus, que a gente sabe que uma pregação, para quem está só ouvindo, fica muita dúvida. Né? Muitas vezes você, um pouquinho de desatenção, você já perdeu todo um contexto daquilo que está sendo ensinado. Mas você tem a oportunidade de você dizer, olha, eu fui no grupo familiar, eu marquei isso aqui, eu vou comentar para a gente poder aprimorar o conhecimento. Se eu estava com dúvida, essa dúvida ser esclarecida. Até porque, irmãos, muitas das vezes a gente ministra lá no púlpito, a pessoa está ali adorando, exaltando o nome do Senhor Jesus, está sendo uma bênção, mas muitas das vezes o que ficou foi o fogo. O conhecimento às vezes não tem ficado. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós devemos crescer na graça, mas também devemos crescer no quê? No conhecimento. A graça nos dá fortalecimento, dá. Mas o conhecimento, irmãos, nos dá uma convicção para você negar o pecado, para você convencer os contradizentes. Então, é importante não só crescer na graça e nem só crescer no conhecimento. Ambos têm que andar junto. Mas você pode prestar atenção que a maioria dos cultos, embora seja doutrinário, quando você começa a se alegrar pelo teor da mensagem, pelo que está sendo pregado acerca de Cristo, muitas vezes a gente se alegra. Quem é batizado do Espírito Santo começa a falar em línguas estranhas. Quem tem dom de profecia ou algo do espiritual já fica aceso para falar do amor de Jesus Cristo. Pastor, você lembra? Quando nós íamos para os cultos, na Batista Moriá, que era na sede, era toda quinta-feira, era irmã. Sei que nós ia todo mundo, toda a congregação ia para a sede, para o pastor Glória, a ouvir a pregação. De culto doutrina, o pastor Glória disse que teria de mudar a forma de pregar, exatamente porque os irmãos entravam em mistério e não entendiam o culto de doutrina. E os irmãos só iam uma vez na semana e tinham que entender. E ele disse que tinha de mudar a forma de pregação, porque os irmãos começavam a glorificar, e de repente a maioria dos irmãos não entendia. Por causa dos outros, disse que era bonito, o Espírito está cheio da graça do Senhor, mas havia necessidade de ele se encher também de conhecimento. Ele pregou, ele mesmo pregando, até que nós ia para o culto do treino lá. Porque é verdade, irmão. Ele dizia que a pregação levava os irmãos a se encher do Espírito Santo, mas ficava cheio da graça e o conhecimento não crescia. Ele disse que havia necessidade de tanta graça que o conhecimento crescia. Irmão, se nós observar, quando alguém tem menos conhecimento do que espiritualidade, né, está cheio da graça, onde acontece muito meninice, né? Você não tem uma estrutura, aí você se alegra tanto que você tem algumas ações que, se você for olhar pela luz da Bíblia, coincide com um cristão mesmo cheio do Espírito Santo. Mas por você não ter uma base, um fortalecimento, acontece algo involuntário, que você depois achou até bonito. Ou muitas das vezes você, rapaz, foi eu mesmo que fiz a questão. Por quê? Porque ele estava cheio da graça e com o conhecimento. Mas nós, pela luz da Bíblia, a gente conhece que o cristão cheio do Espírito Santo, ele pode se conter. Ele pode profetizar um após o outro. Ele pode controlar línguas estranhas. Né? Ele tem um domínio próprio, né? Mas se o profeta, se me visse o profeta. Mas se a gente não tiver, eu já vi, Diácono Gelson, né? Eu já vi pessoas dizendo, não, quando eu sou tomado pelo Espírito Santo, não sou eu mais, é ele falando e acabou. Eu até me lembro, pastor, de uma pastor não é da nossa igreja pregando, ele disse que quem toma consciência do homem é o inimigo. O Espírito nunca vai tomar consciência do homem. Ele faz clarear a consciência do homem. Ele faz trazer que o homem venha a cair em si. Que
que aquilo não é certo. Agora ele disse que um espírito que tomou consciência disse que era inimigo. Aí ele tomou consciência. Aí, deixa eu só ver aqui, essa mesma contextada do irmão, se não me falha a memória, 1 aos Coríntios, no capítulo 12, capítulo 12, versículo 1 em diante. Acerca dos dons espirituais, né? É no mesmo contexto aí que o Diácono Gelson está falando. Né? Irmãos, acharam? Diz assim, Capítulo irmãos. 12, né? Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, ou seja, que não conheçam os dons espirituais. Mas no versículo 2, note que o que Paulo diz, irmãos. Vós bem sabeis que eras gentios levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Né? Então, quem toma a consciência do ser humano é o diabo, é o espírito do diabo. Mas, aqui, irmãos, note o que vai falar aqui no capítulo de número 1 aos Coríntios. Vou mostrar aqui para os irmãos uma coisa interessante. Diz assim, no capítulo 14, 1 aos Coríntios, tá? A partir do versículo 32, diz assim, ó, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então, quando... Os espíritos profetas estão sujeitos aos profetas. Então, os profetas, eles poderão profetizar um após o outro. A sua consciência não é aviltada, não é roubada. Eles permanecem com a sua consciência. Tanto é que no versículo 33, ele vai dizer, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Né? Então, irmãos, e por que às vezes as pessoas ouvem muitos cristãos falando dessa natureza por falta de conhecimento? Eles ficam tão cheios do Espírito Santo e começa muitas das vezes rodopiar, falar em línguas estranhas, profetiza um, profetiza para o outro. De repente a pessoa diz, olha, não sabe nem para quem foi que ele profetizou. Tá? Então isso acaba trazendo conflito, confusão. Mas se você tiver o conhecimento pela luz da Bíblia, você vai entender que quem está profetizando não precisa mudar de voz, não precisa mudar de semblante, não precisa pular, não precisa rodopiar, não precisa nada disso. Você pode profetizar como se você estivesse falando normal com qualquer outra pessoa. Mas o que a gente vê... Dar um tom de voz para profetizar. É o que a gente vê muito hoje, né? Pessoas mudam de voz e tal. A pessoa começa a rodar, começa a pular, dá logo uma rajada de línguas estranhas, logo com 4, 10 minutos falando, depois vai profetizar. Então nada disso, irmão, é necessário. Até nós podemos dizer, irmão, que para não compreender, seria mais emoção, né, da pessoa, o emocionalismo da pessoa, que a pessoa fica ali cheio e ele, com a emoção, ele se torna ali e de repente ele começa a sair desse ato de profecia. E sair de uma forma que no final nem ele mesmo sabe o que é que ele fez. Só sabe o que fez, né? Só sabe o que fez. Ixi, irmão, tu se encheu do Espírito Santo. Mas e o que foi que aconteceu? O que é que mudou? Né? Aí muitas vezes a pessoa se enche no momento do Espírito No Santo. 27 diz Que a mulher assim, dizer, ele fala assim, ó, se alguém falar a língua estranha, faça isso por 2, por quando muito, grego, por sua vez, haja intérprete. Tem uma pessoa para interpretar.
que está falando. Eu uma vez, pastor, fui para um culto, não convém dizer, mas eu fui para o culto e quando eu cheguei lá, o pregador ele começou a pregar e ele olhou para o pastor da igreja e começou a dizer que o pastor da igreja ia ser a engrenagem principal do Espírito Santo na cidade. Entendeu? Aí já é uma heresia, né? Nós todos temos o Espírito Santo. Como é que é ser? Nós vamos ter todos se comunicar para ele para dizer o que é que nós falamos. Aí o pregador, para falar, confirmar, ele pediu que alguém dos obreiros começasse a falar em língua e ele ia traduzir. Aí rapidamente, você tem que olhar, nós vamos dizer que o rapaz estava cheio de emoção. O rapaz começou a falar lá e ele começou a traduzir. E ele exaltava o pastor de uma tal forma, eu que dizia, o pastor ficou em silêncio, o pastor ficou em silêncio, ele não falou, nem se levantou, nem se sentou, ele ficou enrolado, ele estava pregando, o pastor não ia. Mas ele dizia, olha, Deus me revela que você é a engrenagem principal do Espírito Santo nessa cidade, que todo tipo de evangelismo, de tudo que for da obra, vai ter que passar pelas suas mãos aqui para outra igreja, vai ter que sair dessa cidade. Aí o que é que isso acontece? Nós vemos missionário que nunca nem foi falado, citado o nome, trabalhando todo dia na obra do Senhor. Né, pastor? Vemos pessoas, pastores e pessoas que todo dia trabalham na obra do Senhor, até mais que qualquer outra gente, que não menciona, que não fala. E esses homens estão no Espírito de quem citou vai ter que passar pela mão dele. É heresia. Em primeiro lugar, em relação à interpretação das línguas estranhas, né? Não dá profecia. Línguas estranhas não dá profecia. A língua estranha sempre vai ser enaltecendo Deus, glorificando a Deus. Ele vai dizer aqui, ó, em 14 de 1 aos Coríntios, diz assim, ó, no 4, o que fala línguas estranhas edifica-se a si mesmo, né? Porque ele fica cheio, né? Mas o que profetiza edifica a igreja. Então a gente percebe que ao falar em línguas estranhas, enaltece ao Senhor, glorifica ao Senhor. Ele nunca vai trazer a profecia, até porque já tem um dom de profecia. Já tem um dom de interpretação de língua, tem um dom disso, tem um dom daquilo, né? E eu já quero te ver, necessidade, né? Muitas pessoas profetizando em línguas e traduzindo, ele profetiza, ele traduz, ele faz tudo. Uma gracinha. Hoje E se a faz pessoa não uma se noção encher boa. mesmo do conhecimento, ele... 20. Como nada que é útil, seja deixar de vos anunciar e ensinar publicamente e ir pelas casas. Note, irmãos, que por que a nossa prática dos grupos familiares? Porque é bíblico. A palavra do Senhor aí nesse irmão deixou bem claro que deveria ser de suma importância. É que a gente nunca deixasse de fazer essa prática, de pregar publicamente, mas também que realizasse também nas casas, ensinasse nas casas. Até porque, irmãos, aqui, né, nós somos todos cristãos, mas acontece muitas das vezes que você está fazendo um grupo familiar na casa de um irmão ou de uma irmã, que às vezes os filhos não são cristãos ainda, o esposo às vezes não é cristão, ou às vezes é só o esposo que é e a esposa não é cristã. Então, é de grande importância você, além de estar edificando aquele irmão ou aquela irmã dono da casa, mas também está edificando e estimulando aqueles que ainda não conhecem a Cristo a passar a conhecer, né? Porque é através, irmão, da palavra de Deus que o homem tem a consciência dos seus atos. Se você observar para uma pessoa que ela não conhece Deus nem de longe, só sabe dizer, não, Jesus morreu por mim. Deus enviou Jesus para morrer por mim. Mas não tem nenhuma proximidade com Deus, ele jamais vai ter o que nós temos hoje aqui. De ter convicção, de ter uma certeza, de olhar para nós e dizer, não, eu sou pecador. Tudo que eu praticar
se não tiver em conformidade à palavra do Senhor, é pecado contra Deus. Nós temos essa ciência, em primeiro lugar, que nós temos Cristo na nossa vida e fomos esclarecidos. Mas para quem está distante de Deus, ele vai achar tudo normal. Tudo é normal. Eu acho interessante, irmãos. Eu estava até meditando antes de ontem, no grupo que faço parte, pouco eu falo, mas até eu trouxe uma meditação acerca da vida de Asaf. Asaf foi um dos salmistas, ele escreveu pouco salmo, mas ele trouxe uma realidade da sua vida. No Salmo 73, quando ele começa a olhar a vida do ímpio, né? Ele viu a prosperidade do ímpio. E ele olha para dele. E ele vê, certamente, geralmente ele era da linhagem de Levi, né? Era quem organizava e cantava para a multidão entrar na presença do Senhor. Imagina, eu sou o cantor, né? Eu sou aquele que leva o povo a adorar a Deus, e estou passando por isso, enquanto o ímpio aí prospera, vive uma vida tranquila, uma vida boa e tal. Aí, ele de repente começa, né, a orar ao Senhor. Aí o Senhor revela para ele que o Senhor pôs os ímpios em caminho escorregadio. Lá na frente, eles vão cair e vão morrer. Ao contrário dele, que ele estava passando por um momento difícil, aflições, mas os passos dele eram firmes. Ele disse que meus pés quase se esvalavam, ou quase se escorregavam. Então, irmãos, é necessário que nós venhamos estar na luta, mas é importante que nós façamos nem Paulo. Eu sei que tem o Cristo, que ele é fiel e justo para guardar o meu depósito até aquele grande dia. Então, irmãos, por algum momento, nós podemos até olhar para a vida do ímpio e dizer, rapaz, mas que vida boa. Mas não devemos se aplicar na nossa vida, porque nós podemos estar padecendo. Mas nós temos, irmãos, primeiramente, Deus na nossa vida. Né? Não tem, irmãos, riqueza maior de que nós se acordar de manhã cedo e dizer, o Senhor está comigo. Todos os meus passos o Senhor está me guiando. Todos os meus projetos o Senhor está me orientando. Se eu morrer hoje, eu sei para onde eu vou. Não peço riqueza maior do que essa. Eu vou me falar uma coisa, vai falar. Interessante, logo quando nós se convertimos a Cristo, a irmã Sandra me perguntava essa mesma pergunta. Ela chegou para mim e perguntou, irmão, por que o ímpio prospera tanto, nós passamos por tanta peleja? Eu disse, irmã, não olha não, pela vida do ímpio, porque é como é o do campo, viu? O momento é bem verdinho, mas de repente seca de uma vez. Né? Se você for olhar, realmente, pastor, a pessoa, quando eu gosto daquela palavra, quando Paulo vai dizer que Cristo nos dá uma liberdade, né? A gente olhar para trás e ver que realmente nós temos caminhado na presença do Senhor, nos avaliar, né? Realmente, a gente olha e pergunta, Senhor, onde eu errei? Se erramos, vamos consertar, né? Pedir a Deus para vir nos ajudar a consertar. Mas a liberdade que Cristo nos dá, de olhar para trás e não ver mais nenhuma acusação sobre nós, nós somos pecadores, como João disse, somos, né? Mas nós temos Cristo para nos perdoar nossos pecados. Exatamente. Isso é uma liberdade que a gente olha. A gente vê que Cristo realmente, Ele nos sustenta de tudo, até na questão espiritual, mental. Né? A gente vê que tudo nos sustenta. É verdade. Na palavra de Deus, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Exatamente. Está vendo no final. Davi quase se desviava, né? Porque o ímpio estava prosperando. Eu gosto daquele salmo. No final, Deus me fazer entender qual é o fim do ímpio, né? E até o ponto. E como o pastor está dizendo, a pessoa que crescer só na graça, ele não consegue ver isso, pastor. Porque ele é tão acostumado a viver só naquele rebuliço que ele tem que estar correndo atrás do rebuliço direto. Entendeu? Mas a pessoa que ele consegue crescer na palavra, ele consegue realmente ver o que Deus fez
e faz e vai fazer na vida dele. Ele consegue ver os 3 tempos da vida dele. Ele consegue, rapaz, da onde Deus me tirou? Olha o que Deus fez hoje. E o que é que Deus vai fazer na minha vida aí? Nós só conseguimos ver realmente através da palavra. Senão nós não conseguimos ver. Nós ficamos sedentos a sempre estar naquele reboliço, naquela roda de... E muitas das vezes, né, tem gente que procura profecia, a gente até considera assim procuradores de profeta, né? E não existe, meus irmãos, uma profecia mais poderosa que a palavra do Senhor. Essa palavra aqui, você lê de Gênesis Apocalipse, irmãos, ela fala bilhões de vezes com você. Se é para você mudar, ele vai dizer que é para você mudar. Se é que você está certo, ela vai dizer. Não precisa a gente procurar. De um ânimo, né, pastor? Lá vai ter ânimo, né? Você pode entrar triste, mas vai sair feliz. E ali você sabe. Quantas vezes a gente não vai na palavra do Senhor tão abatido pelas lutas do mundo e de repente começamos a ler e aquelas palavras nos fortalecem. Aí quando nos fortalece, nós estamos alegres, porque realmente não. Vamos passar por problema? Vamos. Vai passar por tribulação, por angústia. Isso aí não vai sair da nossa vida de maneira alguma, até por nós se acostumar com esse mundo, né? Então, realmente vai ter, mas quando nós começamos a olhar as promessas que Cristo tem para nós, não, eu sei que vai passar, mas vai dar tudo certo, Ele está comigo. E a gente vai passando pelas pelejas, pelas lutas, e Deus vai nos dando força, coragem, e a gente vai caminhando. Versículo irmão Gelson. E as igrejas da Ásia nos afetuosamente no Senhor. Áquila e Priscas, com a igreja que está na sua casa. Aqui é 2 famílias ou é 2 pessoas numa casa só? É 2 pessoas numa casa só, né? Vai ficar à vontade, né? Não tenho o que dizer, né? É uma saudação, ele sauda, né? A igreja sauda do Áquila e Priscas na casa dele, a igreja que está constituída na casa dele. Ele é bem claro quando ele diz, na sua casa. Né? E havia uma igreja lá, né? Isso confirma que realmente... Irmãos, uma das coisas que eu vou falar em igreja, né? As pessoas às vezes se apuram com o nome igreja. Igreja, né? Igreja é um grupo de pessoas. Nós aqui somos constituídos em igreja. A igreja física existe, que é a capela. Ou a gente usa nessa expressão, a gente usa o templo, capela. A gente bota a igreja Batista Renovada Moriá, porque é o costume de todos. Porque de fato a igreja somos nós, somos as pessoas. Né? Então sempre quando a gente vai se referir à igreja, estava na Laodiceia, na Filadélfia, era um grupo de pessoas que estavam lá. Hoje a gente denomina o ministério, porque há muitos ministérios que são liderados por pastores diferentes e ministérios diferentes, né? Aí a gente vai e coloca o ministério pelo qual você faz parte. Mas quando ele fala igreja, está se referindo ao povo que está naquela situação, né? Naquela cidade, o corpo de Cristo, né? O corpo espiritual. Os irmãos, se tiver alguma pergunta. 15, né? 4:15. Saudai os irmãos de Laodiceia, Ninfa e a igreja que está em sua casa. Vai ficar à vontade. Senão que estão reunidos, os irmãos estão reunidos na casa, né? Para aprender uns com os outros. Né? Irmãos, o objetivo da gente pegar versículos agregados é para nos certificar que não era só um versículo isolado. Né? Porque às vezes as pessoas dizem, não, está escrito aqui e tal, mas às vezes é só um versículo isolado. Mas quando há vários versículos afirmando a mesma coisa, é porque eles tinham de fato o hábito. Tá? Então o hábito que eles tinham de realização
de grupos familiares nos lares, de trabalho nos lares, era provado que existia. E ele sempre estava ali, se você observar, as cartas, né? Essas cartas aqui eram endereçadas, por quê? Porque a maioria quem endereçava aquelas cartas ou estava preso, ou estava em outras regiões, e mandava carta para saudar aqueles irmãos, para saber como é que eles estavam, como é que seus aprendizados, se tivesse algum problema, ele resolver de alguma forma, destruir de alguma forma. Então, por isso que essas cartas elas eram endereçadas, porque a gente observar, Paulo ele vivia mais preso, né, do que solto. Ele vivia mais fora das regiões da onde ele morava, do que mesmo onde ele morava, porque ele era muito perseguido, ele sofria muito com as perseguições. Por isso que mais eram enviadas as cartas, né? Mas a gente percebe, irmãos, que o grupo familiar ele tinha um objetivo, que era os irmãos aprendessem, aí os irmãos tivessem o pleno conhecimento, os irmãos fossem instruídos na palavra do Senhor e repassassem o seu conhecimento. Se nós estivermos aprendendo aqui e não repassar para ninguém... E até porque, né, pastor, na forma que a igreja era perseguida naquele tempo, as pessoas se congregavam mais nas casas porque era por uma necessidade, né? Porque era perseguida para todos os lados, né? Então os irmãos tinham necessidade de congregar. Não é como hoje que nós podemos abrir um templo em qualquer canto, que no máximo não tem mais uma repressão tão severa, porque até aqui pode, pastor, mas em São Paulo não pode. Não pode se abrir um templo em todo canto. Tem templos? Tem, mas só que tem todos o processo antes de abrir. E aqui nós abrimos primeiro para depois querer consertar. Não, conserta primeiro para depois tu abrir. Aí vou abrir, vou. Mas tudo já tem que estar em todo acordo formal. Não pode ir primeiro. E naquela época não podia, porque a perseguição era grande, porque eles se congregavam, muitos deles estavam fugindo, né? E anunciando a palavra de Deus. Aí eles abriam a igreja, no templo, e diziam assim, vem todo mundo. Nós vemos quantas vezes a Bíblia vai dizer que Pedro é preso, pregando a palavra, no pátio. Muitas vezes. Então era até uma necessidade da igreja. E era como a igreja, ela se fortalecia e crescia, né? Hoje a gente, o que a gente mais vê, uma pessoa às vezes está perseguida, ela é desfortificada do Senhor, ela cai. Naquela época não. Naquela época a pessoa era perseguida, muitas vezes, e tinha que fugir da sua localidade, da sua casa, mas aonde ela chegava, a igreja fazia ela crescer. Ela pregava a palavra do Senhor, anunciava que Jesus tinha ressuscitado, que Jesus morreu por aquelas pessoas, e a igreja do Senhor ia se fortalecendo e ia crescendo. No versículo que a irmã leu, diz assim, na continuidade, em Atos dos Apóstolos, no 47, diz assim, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar, né? Então, irmãos, a perseguição não minguava a igreja, pelo contrário, crescia a igreja. Então, quando o povo saiu do dia... No tempo da Covid-19, né? Fecharam todos os tempos, tudinho. Mas nós íamos às casas, né? Aí para os irmãos, para aprender. Que não podia ir para a igreja. Lá em Apuiarés, a gente fechou por pouco tempo, porque eles proibiram de entrada no Apuiarés. Só entrava quem era do município. Mas enquanto não teve essa proibição, a gente fazia o que eles recomendavam, mas a gente sempre ainda realizava. Aí quando foi no finalzinho, para eles... Ou se você não tinha a barreira lá sanitária, não passava. Aí nem tinha acesso. E o jovem só conseguia passar lá, irmão, na época da barreira sanitária,
porque o endereço da igreja é no nome dele. Mas Aí ele aí sempre tinha a contazinha ali da energia e da Mas era- água. foi Aí muito- quando é daqui, ó. É. Aqui é Mas meu provar, nome. né? Aí tinha que mostrar o Os documento irmãos. dele, lá do Que papel comprovar. de energia, né? Lá em Apuiarés, irmãos, foi no momento que mais a igreja era bem Bem espiritual. espiritual, foi. Não desanimou ninguém, não desanimou. E graças a Deus, da nossa igreja mesmo lá, algumas pessoas pegaram, inclusive eu, mas nem com gravidade. Nem com gravidade, foi meio que o Senhor sempre nos sustentou, o Senhor sempre nos deu livramento. E foi uma bênção, mas a gente percebe o impacto que foi, né? O impacto não era nenhuma perseguição para botar na cadeia, mas era mais uma perseguição administrativa e tal. Mas mesmo assim, muitas pessoas se acovardavam, diziam, não, tem que fechar, senão nós iremos sofrer sanções, não sei o que, é o melhor. Tem muito velhinho, tem isso, tem aquilo, pessoas vulneráveis. Então muitas pessoas se acovardaram, né? Na época nós estávamos dirigindo a igreja na 15, aí eu lembro que todo mundo começaram a fechar as portas. Aí o pastor, todo mundo teve que orar pela Covid, aí foi na época que a irmã levou tiro e morreu. A irmã Elisângela. E ela estava se preparando para pregar lá na igreja. Aí ele disse assim, vê pastor, todo mundo estava preocupado com a Covid e a gente vê que a morte vem de todos os lados. Não importa, nós estávamos morrendo de medo, a Covid nos conduz ao hospital e está lá, Deus pode nos curar, mas nós estamos orando pela coisa e de repente uma coisa não dá. Uma coisa totalmente isolada. Totalmente. Aí quando foi para fazer o velório dela, Ela era lá da igreja? ela era da igreja do Oswaldo Murilo. Ah, não. Aí ela pegou, chegou e disse assim, nós fomos enterrar ela, que o menino é muito amigo meu. Eu fui também. Ela era irmã da irmã Eliane, que congrega com a gente lá no Exatamente, Apuiarés. ela estava lá. Tava. Não, ela teve um culto que a gente foi fazer lá, que a irmã também estava lá, mas Manduca. Manduca. É. Estava lá. Quando nós fomos enterrar ela, o pastor foi. Na hora que a gente estava carregando ela lá, irmão, a Covid já estava estourada. Mas toda a maioria do povo ali tem a graça de não pegar nada. Eu, pelo menos, irmão, eu passei. Digo os pessoal, para não dizer que eu não tive, nem a Sandra teve, eu passei 3 anos. Passei um ano evangelizando lá na Conta, direto, nas casas, e os irmãos chamavam, os irmãos adoeciam, passavam pela Conta, chamavam, a gente de ir. Aí de repente, eu tive de viajar para o Mato Grosso, eu não tomei injeção. Eu tomei uma injeção porque foi obrigado a montar no avião. Aí o avião obrigava a tomar, tanto que eu nem tomei mais. Porque não via a necessidade. Não estou dizendo que a pessoa não é, estou dizendo que eu não via a necessidade. Até porque, pastor, quando eu cheguei lá, a fazenda era 100 km da mata. Não tinha uma injeção nem para dar, acho que só tinha para dar em vaca. Aquele injeção de vaca lá, a injeção toda, mas não tinha. Mas Deus nos conservou. Eu nunca peguei nem gripe, irmão. Eu acho que eu peguei gripe hoje. Nunca. Glória a Deus, né? Você pegou de estômago, não. Se eu peguei Não, também, foi o que ele disse. Ele disse, não, mas você pegou, só tem esse sintoma. Então eu não peguei, não tem sintoma. O sintoma que o Giovanni teve foi dor na coluna. Foi, Giovanni? Fui assintomático. Foi. E eu senti também depois que eu soube que tinha pegado. Eu senti falta de ar. Mas era psicológico. Irmão, quando ele disse assim, Eu trabalhei doente, mano. Passou Trabalhei. fome. Passava a semana todinha, depois que saiu o diagnóstico, que eu uma semana tava, depois saiu o eles me resultado, mandaram né? pra casa. Mandaram pra casa 14 dias, que eu boa. E eu também peguei 14 dias. Mas eu não tive Covid, não. Eu fiz exame tudo, é porque... Ah, como é teu marido também tá, não sei o que, não sei o que. Depois eu fico em casa, minha filha. Então, eu ia ser 15 dias em Eu casa. peguei pra duas comer. vezes. E da casa ninguém pegou. Não. Peguei 2 vezes. E você vê que Deus nos conserva, né? Porque mesmo com sintoma fraco ou não, nós estamos aqui para contar que Deus foi fiel na nossa vida, né? Ai, não quer dizer que Deus não foi fiel na vida. Deus conserva os santos, né? Porque tem uma necessidade de estar lá, não é? Não é conservar uma pessoa. Tem muitos que morreram, teve.
porque Deus levou e guardou, que é muito mais melhor, pastor. Me permita, mas em certos pontos a gente passa por coisa da vida dele. E a gente tem que pedir é para Jesus voltar mesmo. Você me lê logo que o negócio tá. Aí Chico faz trompete na razão que era. Estava citada, né? Assim, filha, olha aí no site do governo o resultado do meu exame. Porque a gente olhava no site para depois ir lá no governo, né? Colocar o exame. Ele fez 3 vezes o teste. A Bianca fez 2, foi Giovanni. A Bianca fez 2 vezes o teste, eu fiz 1. Aí, quando esse Giovanni, o teu testou positivo. Aí o Giovanni vai ligar pro chefe, né? Ó, o meu exame, teste do Covid, deu positivo. Aí ligou por 2 chefes, avisou, os 2 chefes pediu pra ele não para pegar o testado, né? E que eu fosse fazer o exame também. Aí de repente o Giovanni passa. Filha, eu tô com falta de ar. Como é que tu passou a semana trabalhando? Mas só na escola, eu sentindo nada. Agora tem que tá com falta de. Ai, já e a gente tem o hábito de merendar todo mundo junto com a mesma garrafa, uns pegam o mesmo copo e ninguém pegou. Eu trabalhei uma semana. Eu senti só dor na coluna. Tava com dor na coluna e vim pra eles passar o remédio pra coluna. Eu disse, não, eu faço o teste. Irmã, só foi a dor na coluna. E só chegou lá e disse assim. E foi aquele do cotonete? Foi. E aí vai lá no céu e volta. O jovem chegou, doutor, eu tô com uma dorzinha lombar aqui. Aí o doutor foi assim, peraí, você vai fazer ali o teste. Eu falei, não, doutor, é só uma dorzinha lombar. Ele, não, faça o teste, rapaz. Até porque, pastor, os irmãos souberam, a Covid ela foi mais séria no norte por causa da seca da época, né? Não, assim, eu acho que por causa da questão que apavorava mais, tá entendendo? Porque se você entender, quando foi abrido, o irmão se lembra que aquele carro passava no Pentecoste, parecia aquela cor da Hiroshima, acho que usar uma bomba atômica. Aquele homem tinha a voz, parecia a voz do Turvão, viu? E ele dizia que tem muita senhora que ficou doente dentro de casa, sem nem estar doente, adoeceu do veio. Porque ela dava aquele rasgado, aí ele dizia assim, ele falava de uma forma, pastor, que se o cara não tivesse Jesus, não era aqui, era. Poxa, aqui ninguém sai de casa. Ó, no Mato Grosso, pastor, quem adoecia ia para o hospital e quem estava bem ia trabalhar. Pastor, a lavoura cheia de milho, cheia de soja, gado passando fome, 30 mil cabeças de gado. A maioria que adoeceu lá, pastor, foi os vaqueiros. Era vaqueiro adoecendo e eles traziam, adoecia 3 vaqueiros e eles traziam assim. Não pode, não tem como parar. Quando você lida com uma fábrica de sapato, com uma fábrica de coisa que vai produzir, você parou, acabou. Mas quando você lida com uma vida, que é gado, que é lavoura, que não pode deixar estragar no campo. Lá não paremos não. Não sei quando parou não, também não. Como é que para, pastor? Não dá pra parar. Para algum e traz outro. Mas eles faziam revezava. A empresa, como a empresa era da exigência da empresa, né, era revezado. Por exemplo, se eu trabalhasse hoje, amanhã eu já não ia trabalhar, já seria outra pessoa. Aí ficava revezando por conta que eles não poderiam, como na época que teve, que foi fechado tudo, lá no hotel tinha aluno. O aluno já morava 3 anos no hotel. O menino já contente, glória a Deus, estou terminando. Vem fechando tudo, passa mais um ano morando mais nós. Morando lá no hotel, Aí, como tinha aluno lá, hospedado lá, que ele não podia sair lá do hotel, a gente ficava revezando. Um dia era eu, um dia era um, um dia era outro. A gente ficava revezando. O importante, irmãos, é que Deus foi fiel. Eu não vou ficar no caso de Deus. Se eu for olhar assim, Senhor, muito obrigado. O meu pai teve Covid, pastor, eu carreguei ele no braço. Meu pai caiu lá dentro de casa lá. Aí vocês olharam, o que é que eu vou fazer? Vocês o que eu vou fazer é carregar ele. Meu pai pequenininho, eu joguei no braço. A irmã Sandra, mas ele tá com Covid. Eu disse, e aí, eu vou deixar ele morrer no chão? Peguei, catei ele, joguei no braço, irmão. A Bíblia diz que o justo vai ser comparado com o injusto. Catei ele, pastor, joguei no braço. Joguei dentro da ambulância e levei pra UPA. Quando chegou na UPA, quiseram entubar ele, minha irmã não deixou não.
Joguei ele dentro do carro, trouxe ele para essa casa que tem da minha irmã, dentro sim. Tranquei na casa com todo mundo dentro. E nós tivemos que passar o tempo levando ele para o banheiro e estava sem passar com Covid e tudo. Até o dia de hoje, não sei se esse Covid era transmitido, ninguém. Porque, querendo ou não, a Bíblia vai nos dizer que quando o povo estava lá sendo mordido no deserto, né? Pela serpente, eles pediram Moisés para fazer algo. Moisés botou uma serpente lá, aquele que crê naquele que está naquela serpente será curado. Você tem que olhar para Jesus. Assim é de Senhor, muito bom. Viu? Aí a irmã Sandra até diz assim, irmã Sandra, tu vai na aperreio desce, passando necessidade, passando tudo. Tu acha que é ruim ir para o céu? Lá é ruim, mulher da vida. Lá aperreio daquele pastor. Os 4 cantos se fechando. É bom era ir para o céu mesmo e deixar aqui subir, acabou. Graças a Deus nós vencemos, né? Amém? Estamos aqui para vencer mais. Se tiver alguma pergunta sobre o grupo familiar, uma gracinha, tem não, né? Eu acho bom nós ver esqueço. Eu ia esquecendo hoje. Eu estava vendo roupinha para minha boneca, aí passou por isso aqui. Aí eu lembrei ainda, por 15 minutos, aí ela ligou, disse, vou tomar banho. Aí passou por isso aqui, com as meninas. Ei, irmão, Deus me deu minha bênção. Glória a Deus. Agora me fala, a irmã tinha me falado lá no culto do irmão Felipe. Ah, foi mesmo, irmã. Foi. Olha também. E domingo eu vou lá para a igreja que nós assinei. Eu vou dizer o pastor. Isso, ela foi presbiteriana. E aí, irmã, não vai dar o testemunho da nossa, não. É porque na casa da dona Jucineide, ela fez a campanha de 7 segunda-feira. Se eu vencesse, eu iria dar a oferta para 3 igrejas e dar testemunho. Primeiro na minha, segundo na Dona Maria e terceiro na terra. Aí eu já dei domingo na minha. Sexta-feira agora eu vou para a casa de Irmã Maria. E domingo vou dizer o pastor. Domingo vou lá com a Dona Jucineide. Porque ela é difícil ali na semana, ela vai mais no domingo. Aí eu vou dizer o pastor aí. Eu vou dar o testemunho. Aí eu estou cumprindo com o que eu prometi a Deus. Eu volto para a irmã fez, né? Eu voto. Em cada igreja eu dou o testemunho, dou uma oferta e eu já cumpri. Isso aí mandar só na nossa, né? Dizer assim, ô, tu é o Deus de todas as igrejas. Mas aí eu não vou estar cumprindo com o que eu fiz com Deus. E ele me abençoou, então eu tenho que cumprir, né? Eu tô brincando, irmã. Senão Jesus vai puxar a minha zoeira, né? E o dedo dele é grande. Eu olhei para dar não. Ficar de pé, né? Já que Ele tivemos vê passar a oração final. e sabe. Senhor, nosso Deus eterno e glorioso. Oh Deus, louvado seja Deus. Pela comunhão, Obrigado, Senhor, por Senhor, falar da da tua igreja, meu Deus. Nesta noite, meu Deus, para falar das tuas boas novas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cada palavra que nos enche, que nos preenche. Nos dá força, meu Deus, para continuar nesta caminhada, meu Deus, de subida, meu Deus, para o Senhor. Vai assim, meu Senhor, Deus. cada dia mais força, Senhor, para saber, meu Deus, e buscar a tua palavra, Pai. Toma cada irmão, toma esta casa, toma as irmãs, Senhor. Abençoa elas grandiosamente, meu Deus. Toma Espírito Santo com a tua palavra, meu Deus. Se haver qualquer tipo de enfermidade, Senhor, que seja colocado por terra, nesse exato momento, Senhor, pelo poder, meu Deus, do teu Espírito Santo e pela tua palavra, Pai. Nos toma, Senhor, em paz para ir para a nossa casa. Toma o pastor Giovanni, Senhor, a sua esposa, a sua filha, meu Pai. Protege, Senhor, neste trajeto, meu Santo Deus. Dá, Senhor, livramento, meu Deus, leve em paz para casa. E cada um de nós, meu Pai, nos dá, Senhor, uma noite abençoada, Senhor, de sono na tua presença, meu Pai. E nos toma, Senhor, em nome de Jesus, nas tuas mãos. É o que nós te pedimos e o que te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vai gripar, tá ok? Vai gripar, Aí pode pegar.
A senhora Senhor, irmã. A senhor, irmã. A senhor, irmã. Pode ser, irmã. Deus abençoe. Pode ser, Seu irmã nome é Maria. Pastor irmão. Pastor irmão meu. Pois é, irmã Gracinha. Deus, graças a Deus, Deus é fiel. Né? Aí eu vou Aí a irmã volta até vai falar com os irmãos. Vai saber lá em Juazeiro tem que ter uma igreja que Moreá. Porque chegando lá, eu vou começar na igreja e vou me batizar. Eles vão mandar eu filmar. Depois recebeu a graça. Porque eu vivo com a criatura mais maluca do que eu. A irmã é de João.